E o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, começaram a discutir a reforma tributária, que é considerada prioridade, não só para o governo, como para o Congresso, né, Sheila? O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo pretende incluir na reforma tributária a criação de um imposto, um novo imposto, tá? De 0,2% sobre pagamentos do comércio ou meio eletrônico. A gente vai falar mais sobre esse assunto, entender melhor essa reforma que está sendo debatida, conversando a partir de agora com o João Olenick, que é presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. João, obrigada por nos atender. Um bom dia. Bom dia, estamos aí à disposição de vocês aí, com relação a essas medidas. Vamos começar falando em linhas gerais sobre essa reforma tributária. É uma reforma que indiscutivelmente é fundamental para o país. Isso é um assunto antigo, já foi e voltou, já foi engavetado, já foi debatido. O que há de essencial que não pode faltar nessa reforma? Olha, nós entendemos que a reforma, do jeito que ela está sendo proposta, com essas duas PECs aí que estão correndo, uma no Senado e a outra na Câmara Federal, elas realmente não atingem os principais problemas que nós temos no sistema tributário nacional, que é principalmente a tributação muito alta incidente sobre consumo. E da forma que está sendo feito, ou seja, a instituição do IVA, tanto numa proposta como na outra, também vai incidir sobre consumo e não vai resolver o problema que nós temos aí, que decorre de que 60% mais ou menos da arrecadação tributária nacional, ela provém do consumo, né? E no consumo, infelizmente, existe essa regressividade de que todo mundo paga igual, então aqueles que podem menos acabam proporcionalmente pagando mais. E nós teríamos aí, com uma reforma, se fosse efetivamente uma reforma, transferir toda essa tributação, grande parte dela, para patrimônio e renda, né? E menos consumo, como acontece nos países da Europa e também nos Estados Unidos. João, vamos falar um pouco sobre esse imposto que está sendo sugerido pelo ministro Paulo Guedes sobre pagamentos eletrônicos. O ministro diz que esse imposto ampliaria a base de arrecadação. Na fala dele, todo mundo paga um pouquinho, não pesa para ninguém. Por outro lado, já há críticas sobre esse imposto, porque seria, né, uma tributação nos moldes da antiga CPMF. Qual que é a sua análise? Olha, a nossa análise é a seguinte: já em 2007, quando ainda existia a antiga CPMF, nós aqui do nosso instituto, nós fizemos um levantamento da arrecadação da CPMF na época. Inclusive vimos que não havia nenhuma necessidade para ela continuar sendo cobrada, e na época nós fizemos a relatoria para a então senadora Cátia Abreu, que fez o relatório no Senado, e a votação foi para que ela não houvesse sido continuada. Para vocês terem uma ideia, naquela época, no ano de 2007, a CPMF, do jeito que ela existia, ela tinha uma alíquota de 0,38% sobre todos os débitos bancários. Veja, aí você inclui saque de todo quanto é tipos, pagamentos de todo quanto é tipo, e não apenas transações eletrônicas, que é, pelo que nós vimos até agora, o que está querendo se implantar agora, né? Se sobre todos esses débitos bancários que a gente movimentava, já vinha lá, vocês devem lembrar, o valor cobrado na fonte de 0,38%. Muito bem, naquela época, em 2007, a CPMF ela arrecadava 37 bilhões de reais ao ano, desta forma. Agora, quanto que será a arrecadação desse tributo novo sobre apenas transações eletrônicas? A 0,2%. Então, veja, é um valor, vamos dizer assim, quase que irrisório em relação ao total da arrecadação de tributos no país. E não tem como, entende, você pensar que um tributo dessa forma poderia, por exemplo, como vocês estão falando aí, vir até a substituir a tributação sobre a previdência, da Previdência Social, a arrecadação da Previdência Social. É um absurdo. Para vocês terem uma ideia, eu estive dando uma olhada agora recentemente, e a Previdência Social ela tem uma arrecadação média mensal
em torno de 40 bilhões de reais. Ou seja, ela chega no final do ano em torno de quase 500 bilhões de reais. Agora, como que um tributo que vai incidir só sobre pagamentos eletrônicos com 0,20%, pensa-se em se utilizar para substituir uma arrecadação que é completamente muito, muito maior do que o que viria a se arrecadar. Então, é uma coisa que realmente não dá para entender. João, a gente está falando aqui de uma reforma que prevê, como a gente está falando agora, a possibilidade de criação de um novo imposto, da simplificação de impostos, se fala de trocar 5 impostos por um, mas em nenhum momento a gente está falando de redução de impostos. É isso, né? É isso, veja. Entre aspas, as reformas tributárias, ainda mesmo reforma nós não tivemos até agora, né? O que nós tivemos foi algumas mexidas, entende? Até no Fernando Henrique, quando saiu do poder, ele instituiu o PIS e COFINS não cumulativos e chamou de mini reforma tributária. Mas reforma mesmo nós não tivemos desde a Constituição. E sempre quando há alguma mexida, infelizmente, é para aumentar a arrecadação. Nesse caso aí do PIS e COFINS, em que as empresas de prestadoras de serviço, principalmente, foram muito prejudicadas, rapidamente se permitiu o crédito das operações anteriores para você compensar com as operações atuais e recolher somente a diferença para as empresas do lucro real. Só que vedaram crédito, por exemplo, sobre salário. Então, as empresas prestadoras de serviço, que a maioria, o maior custo que tinha era em cima de salários de mão de obra, não puderam fazer esses créditos. Então, elas tiveram um aumento da arrecadação. E depois, sempre que o governo faz uma união, uma modificação, ele modifica alíquotas de tributos. E essas alíquotas, infelizmente, são calibradas sempre para cima, ocasionando, inevitavelmente, um aumento da arrecadação. Esperamos que a reforma, entende? Talvez nós tenhamos aí a reforma que está no Senado, a reforma que está na Câmara e também essa que provavelmente essa semana ou a semana que vem vai ser colocada pelo Executivo, né? Esperamos que haja aí uma colisão de ideias, vamos supor, de representantes das 3 reformas. Eu sei que uma está sendo discutida já com uma comissão mista, na Câmara e no Congresso, né, com representantes de ambas as casas, e precisamos aí que haja vamos dizer assim, tirar tudo aquilo de bom que tem nessas propostas e eliminar tudo aquilo que é de ruim, para que nós tenhamos uma tributação de acordo com a capacidade efetiva, contributiva do cidadão, tá? E que não tenhamos novamente um aumento de arrecadação tributária, como já aconteceu em períodos anteriores. João, ainda sobre esse imposto, né, sobre transações eletrônicas, o ministro Paulo Guedes afirmou que você, aumentando a sua base de arrecadação, seria possível diminuir a tributação, inclusive sobre a folha de pagamento, beneficiando as empresas. Desse ponto de vista, pode ser vantajoso ou não? Olha, é o que eu falei anteriormente, né? Os valores aí não fecham, né? Mesmo que todo mundo que tem conta em banco e faz transação eletrônica em banco vai pagar o imposto. Mas esse imposto que vai ser gerado, mesmo que ele aumente essa base, como está sendo falado, é um valor irrisório em relação àquilo que é recolhido, arrecadado, né, como tributos da Previdência Social. Vocês vejam, as empresas pagam 20% sobre a folha de salários. Só as empresas aí têm a contribuição dos empregados também. Como é que um tributo que vai ser nesses moldes aí, com esse percentual, vai poder suprir uma arrecadação tão gigantesca como é da Previdência? Eu não sei como é que são feitos esses cálculos aí, mas realmente não batem, né? Não tem condição. Uhum. O outro elemento dessa possível reforma é o da simplificação de impostos. Isso é bom. Simplificar impostos a gente de fato precisa. Isso não tem muita discussão, João? Sim, é sempre bem-vindo, né? Você veja, nós temos 63 tributos hoje no Brasil. É uma coisa absurda, né? Entre impostos, taxas e contribuições, são 63. Então, a gente paga tributo desde que nasce até quando morre, né? É inevitável, né? Desde que levanta de manhã, acorda de manhã, até a hora que vai dormir. Só que
decorrente dessa quantidade enorme de tributos, vem as obrigações acessórias, né? Os gastos com burocracia, com guias, formulários, livros e tudo, para você calcular o tributo para depois você recolher. Veja que a eliminação de 9 tributos, ou 8 na reforma do Hawley, com os 5 na reforma do API, já vai ser um grande passo para a questão da diminuição da nossa burocracia tributária, né? E isso é muito importante para o país. Só que não adianta, por exemplo, você eliminar 8 ou 9 tributos e você criar um que tenha uma alíquota, por exemplo, que seja até maior do que esses tributos juntos. Então, você vai trocar nem 6 por meia dúzia, vai ter que trocar mais de meia dúzia por 6, o que pode ocorrer aí um sacrifício maior, inclusive, da população em relação ao que ela já está tendo hoje, né? Principalmente com essa tributação aí horrível que tem sobre o consumo, né? Completamente regressiva, fazendo com que a população fique cada vez mais pobre e as pessoas que têm um rendimento mais alto fiquem cada vez com mais disponibilidade financeira. Muito obrigada, João Olenick, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, pela entrevista ao vivo aqui ao Manhã Band News. Obrigada, João. Ótimo dia para você. Imagina, eu que agradeço. Eu deixo aqui um abraço a todos. Se você me permitir, se os telespectadores quiserem acompanhar mais de perto essa questão tributária no Brasil, eu gostaria de deixar aqui o site do nosso instituto, que é www.ibpt.org.br. Lá nós temos muitos assuntos e é bom entender essa questão aí da conscientização da população com relação a um assunto tão sério no Brasil, né? Que infelizmente o nosso país, a população, ela não, parece que ela não é que ela não gosta de coisa muito séria, mas ela não procura ir atrás dessas coisas aí tão sérias e que mexem no dia a dia da nossa população hoje e com certeza futuramente vai continuar sendo assim, tá? Obrigado pelo espaço e um bom dia a todos. Obrigada, um bom dia. E olha, faz muito sentido essa história, né, de que a gente paga imposto à beça, né? E às vezes a gente não percebe o quanto a reforma tributária pode ser importante, quanto pesa no nosso bolso, quanto a gente tem de ficar atento. Quem acessa ali o site do IBPT vai tomar um susto. A gente passa uma raiva quando entra lá, porque a gente vê o quanto a gente paga de imposto em cada um dos serviços ou produtos consumidos. É muita coisa, né? Por isso que é importante entender do assunto, né? Exatamente. E especialmente no caso do Brasil, a gente tem uma alta carga tributária. Se voltasse em forma de bons serviços, boa saúde, boa segurança, né? Tudo bem, né? Mas isso não volta para a gente em forma de serviço eficiente. Esse é o problema, né?